Cartas de Cristo. Olá, pessoal. Hoje a gente vai fazer um estudo das cartas, da segunda carta de Cristo, do livro Cartas de Cristo, as 40 cartas. A quarta carta é a carta de Judas Iscariotes. Tolos aqueles que pensam que o Filho do Homem, Filho da humanidade, foi traído por seu discípulo Judas de Iscariotes. Nas boas novas, os evangelhos, é sabido que eu pregava às multidões, quer seja na montanha, nas estradas ou pátios, quer seja na sinagoga, todos tramavam contra o Filho do Homem, porque porque eu pergunto, precisaria, vamos de novo? Todos tramavam contra o Filho do Homem. Por quê? Por quê? Eu pergunto, precisaria de um de meus mais íntimos discípulos para entregar-me ou delatar-me? Todos me conheciam, uns me amavam, outros duvidavam, alguns me temiam e outros me odiavam. Quem odeia o Filho do Homem enviado por Deus, odeia aquele que me enviou na mesma medida. Judas não me delatou ou disse onde eu estava, já que isto não era segredo algum aos chamados doutores da lei. Era pública a minha apreciação pelo Getsemane, e quer e quem quer que ali fosse, me encontraria quando eu estivesse ou fosse a Jerusalém. Onde entraria Judas Iscariotes nessa boa nova? Ele é a representação da imaginação humana que busca colocar a culpa no outro. É fruto de uma criação, de um inimigo exterior. Já que o reino de Deus é interior, o beijo de Judas existiu, me lembro bem, mas foi um beijo de um amigo que se despede temporariamente daquele que esteve com ele e o guiou. Ele chegou junto aos soldados e judeus, naquele tempo chamados de hebreus, mas ele tentava conter-lhes, fazendo alarde para que eu fugisse, como fiz em outra ocasião. Mas eu sabia que era chegada a hora de cumprir minha missão de ensinar que sacrifício não deve ser de animais inocentes, criaturas criadas por nós, que de vocês cuidamos. Mas sacrifício real é aquele que entrega a sua vida à fé de que algo maior aconteceria. Bem-aventurados aqueles que creem como eu criei. Eis meu exemplo. Mesmo que minha alma pedisse clemência, é um tempo maior para negar o reino de Deus. Eu sabia que era a vontade daquele que me enviou que importava. Chorei, tive medo, pois estava já me identificando com este corpo. Mas Abba me deu forças para saber que ele tinha um plano de amor e minha fé se mostrou presente. Fui julgado pelos homens bons, feitos mal pela identificação corpórea de religião, povo, nação, sexo e línguas. E fui condenado, não por Judas de Iscariotes, mas por meu próprio povo, pois o Salvador não é reconhecido em sua própria casa. Mas fui salvo, pois para que se cumprisse o que estava escrito, não me quebraram os ossos. É, logo, logo fui descido do madeiro ao que chamam de cruz, e meu corpo, desacordado, foi colocado em um sepulcro que pertencia a meu padrinho, mencionado poucas vezes, e nunca assim referido, José de Arimateia. E lá no sepulcro tive tempo de recobrar minha consciência e curar-me. Como eu uma vez disse, médico, cure a si mesmo. Eu sou o médico dos médicos, que me curei pelo amor e pela fé. E ainda o faço com cada um de vocês que em mim creram. Mesmo com tantas lacunas, vocês foram felizes, porque fizeram a única coisa que deveria ser feita. Creram, sem ter visto ou entendido. E passados 2 dias e meio, eu me levantei e andei.
Quem vigiaria o túmulo de um agitador? Afinal, essa era a visão que de mim tinham. Quando minha amada discípula chegou para lavar meu corpo, vira um túmulo vazio. Eu vencera, eu tinha vencido a morte, não por ser quem sou, mas por estar como você, neste invólucro carnal. Quando voltei aos meus, já não havia mais crimes, pois não se julga nem se condena ninguém por duas vezes. E eu então os instruí, os enchi de meu poder e fortaleci a fé de cada um deles, e pedi que fossem ao mundo ensinar algo novo, até aquele momento, a fé naquilo que não se vê. Creia, pois, que eu sou seu rabi, seu professor, com amor de uma disciplina diária chamada fé. Amém, amém, eu vos digo. Creiam e será salvo você e sua descendência, que da mesma fé compartilhar. E mesmo aqueles que de outros nomes me chamam, tiverem fé e caminharem com amor, ali se encontrarão comigo, no reino de Deus, situado no silêncio de meu ser. Minha paz eu os deixo, minha paz eu lhes dou, por todos os aeons, por todas as eras, por todos os tempos. Perguntas. Por que o filho do homem, segundo a carta, não foi traído por Judas de Iscariotes? Reflitam, pensem. O que é dito na carta? Qual é a representação de Judas de Iscariotes na carta? Pode dar pausa e pensar e voltar. Como foi interpretado o beijo de Judas na narrativa da carta? Por que o filho do homem foi condenado e por quem, de acordo com a carta? Como o Filho do Homem se refere à sua ressurreição na carta? Bem, o Filho do Homem não foi traído por Judas Iscariotes, pois, de acordo com a carta, todos tramavam contra eles, e Judas representava a imaginação humana de colocar a culpa no outro, enquanto o reino de Deus é interno. A segunda resposta é que Judas Iscariotes é interpretado como a representação da imaginação humana, que busca atribuir a culpa ao inimigo exterior, pois o reino de Deus é interior. Olha que importante isso. Pensar que Judas pode ser a representação de algo externo, de buscar a culpa. E não havia culpa. Jesus diz que não havia culpa. O beijo de Judas é interpretado como um gesto de despedida de um amigo que se separa temporariamente do Filho do Homem. E ele tentava contornar a situação para que Jesus fugisse. Mas Jesus sabia que era hora de cumprir sua missão. A última resposta é que o Filho do Homem foi condenado não por Judas Iscariotes, mas por seu próprio povo. E isso aconteceu porque o Salvador, como ele diz, não é reconhecido em sua própria casa. A próxima é quinta resposta aqui na carta. O Filho do Homem se refere à sua ressurreição, mencionando que, passados 2 dias e meio, ele se levantou e andou, vencendo a morte. Ele instruiu seus discípulos a ensinar algo novo ao mundo, que é a fé naquilo que não se vê. Amém. Bem, essa foi a segunda carta de Cartas de Cristo, as 40 cartas, que é o primeiro volume. E está disponível em cartasdecristo.com.br.